Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar o capítulo 4 do Falcone, o desempenho da organização. Seu primeiro tópico são níveis de necessidade de desempenho. Então, Raleigh propõe a divisão da organização em 3 níveis de gerenciamento, que são diferentes e merecem atenção particular. Eles são os níveis de operação, de processo e de organização. Essa classificação é adotada na Toyota. Então, para a operação, é a sequência de trabalho conduzida por homens e máquinas para agregar determinado valor específico, que é a meta da operação. O segundo é o processo, que é uma sequência de valores agregados que resulta no resultado final, tanto interno quanto externo. E por último, a organização, que é a estrutura de relacionamentos necessária para que a instituição possa cumprir suas funções. Então, por exemplo, sendo o processo uma sequência de valores agregados, ele não incorpora trabalho humano ou de máquinas. A sequência de trabalhos humanos ou de máquinas é denominada operação. A operação produz o valor que é adicionado no processo. Então, existem operações que não agregam valor, como, por exemplo, transporte, inspeção e estocagem, que devem ser continuamente eliminadas ou até mesmo minimizadas. Então, para cada nível da organização, temos 3 necessidades, que são as metas, o processo e o gerenciamento, como mostra na figura 4.1. Então, passando um pouco rápido, as metas é cada nível da organização que preenche estabelecer metas que traduzem as necessidades da organização. O projeto é a estrutura da organização, os processos e as operações que precisam incluir componentes necessários e configurações de tal forma a permitir que as metas elas sejam alcançadas. E por fim, o gerenciamento, que a cada um dos 3 níveis exige método que garante que as metas elas sejam atuais e que estejam sempre atingidas. Então, as 3 estão interligadas nas metas que têm que ser alcançadas e seus objetivos. Então, nessa figura, a gente trata das metas e dos métodos para atingi-la, tanto os métodos que é o gerenciamento. No entanto, deve ter cuidado para que o projeto da organização dos processos de trabalho seja continuamente revisto, pois as demandas sobre a organização elas mudam constantemente em função do seu meio e alguns processos de operações podem ser automatizados e outros podem se tornar desnecessários. Então, várias empresas já praticam hoje a reestruturação organizacional e de processos como parte integrante de seu programa das melhorias contínuas. A conjugação do entendimento desses 3 níveis de organização e das 3 necessidades de desempenho, elas geram 9 variáveis de desempenho, como mostra na figura 4.2. Então, as 9 são as metas da organização, projeto e gerenciamento, as metas dos processos, processos dos processos, projetos dos processos, gerenciamento dos processos e metas de operações, projetos de operações e gerenciamento de operações. Essas são as 9 que estão interligadas na organização, nos processos e nas operações, nas metas, projetos e gerenciamento. Então, as 6 estão interligadas nesses 9 índices variáveis de desempenho de Rangel. Então, resumindo, temos que ter metas bem estabelecidas, projetos revistos frequentemente e gerenciamento nos 3 níveis de desempenho para que eles possam ter um desempenho e uma variável melhor. Então, é conveniente ressaltar que as metas das operações e dos processos devem constar nos procedimentos operacionais padrão e dos padrões técnicos de processo. Então, qualquer modificação nesses valores devem ser aprovados por instância regulamentada. Então, a identificação correta do problema em cada nível da organização é tão importante que em grandes projetos deveria gerar um documento descritivo e ser consenso de várias partes. Pois uma vez identificado o problema, tudo vem depois em sua solução e que pode custar muito caro. É a função da maneira como o problema foi identificado. Então, alguns problemas são de identificação muito difícil. Então, analistas experientes, algumas vezes, eles gastam metade de seu tempo de análise identificando corretamente o problema a ser resolvido. Então, o sucesso da análise depende de uma correta identificação desse problema. E essa identificação correta do problema possibilitará conduzir adequadamente a solução de acordo com o nível de impacto da empresa. O próximo tópico é a meta e o foco do gerenciamento. Como eu havia explicado, então a meta é uma das 3 necessidades de desempenho e é o foco do gerenciamento em qualquer nível, pois o método gerencial existe para que as metas elas possam ser alcançadas e as metas elas sempre devem estar alcançadas. Então, elas são divididas em 3 níveis: da organização, do processo e da operação.
O nível da organização fala que nos indicadores das funções da empresa relativa à satisfação dos stakeholders e em seus desdobramentos pela organização. Já o nível de processo, nas características dos produtos do processo, qualidade, custos, condições de entrega, como por exemplo, o processo de entrega, entregar pelo menos 95% das encomendas na qualidade, no prazo e quantidade do local certo dentro de 18 meses. Então, por fim, o nível da operação, que são valores dos indicadores e dos valores agregados ao longo do processo, que devem constar dos padrões técnicos de processo ou dos padrões gerenciais e ser especificados como objetivo do trabalho. Então, poderá eventualmente haver coincidência de indicadores em nível da empresa e de processo, caso o processo seja final. Ou seja, ele resulta no cumprimento da função da organização. E todo problema deve ser estratégico. Então, falando um pouco do problema, um problema estratégico ele é aquele que é diretamente ligado às metas de longo prazo da organização e, portanto, ligado à sua própria sobrevivência. Isto é, garante que os problemas estejam nos fins e não nos meios. Então, o problema estratégico ele deve estar diretamente ligado aos indicadores finais da organização, acionistas, clientes, empregados e sociedades, e são como consequência de interesse direto dos dirigentes. Portanto, o gerenciamento pelas diretrizes, no GPD, é muito importante por garantir a todas as pessoas da organização as suas próprias metas, todas elas interligadas por meio de um relacionamento causa e efeito com as metas estratégicas da empresa e bem determinadas. Então, o GPD é a administração da solução dos grandes problemas da empresa. Então, se as metas finais da organização elas forem bem definidas e desdobradas pelo GPD, fica garantido que, primeiro, todos os problemas da organização estarão bem definidos. Segundo, todos os problemas serão estratégicos. E, por fim, todos os funcionários estarão alinhados. Então, toda meta atingida ela deve resultar em um ou mais novos procedimentos operacionais padrão e, consequentemente, em treinamento no trabalho, de tal forma que o novo conhecimento adquirido pela empresa possa ser efetivamente transformado em resultados estáveis. 4.4 é a liderança, desafio e inovação. É uma das partes mais importantes do capítulo que Falcone cita. Ele cita que uma outra questão relativa à identificação do problema é a atitude do líder da organização. Então, quando esse líder coloca o problema principal da organização ou a meta principal, ele direciona a atenção de todos. Então, uma meta bem colocada, ela pode inclusive mover a empresa em direção à inovação. O primeiro exemplo que ele cita, ele conta que a criação do modelo do automóvel da Toyota, que é econômico por conjugar o motor a gasolina com um elétrico, um grande sucesso de vendas, decorreu de um desafio estabelecido pela liderança da empresa aos seus engenheiros. Criar um modelo de automóvel que conseguisse ir de Nova York a São Francisco sem reabastecimento. Então, quando a meta é muito difícil de ser atingida na situação atual da empresa, ela deve dar apoio necessário para que um novo processo possa ser projetado, pois uma inovação é um empreendimento que demanda método, persistência e, em alguns casos, muitos anos de esforço de trabalho. Então, o segundo exemplo que ele cita é da Petrobras. A Petrobras somente alcançava 100 metros de profundidade em águas oceânicas com a utilização de mergulhadores. A Shell, nessa época, já alcançava 300 metros. Foi então que o engenheiro José Paulo lançou um desafio à sua equipe. O Brasil só tem possibilidade de ter petróleo em quantidades maiores em alto mar, então teremos que ser ótimos em águas profundas. Então a meta era alcançar 1.500 metros. Essa meta provocou um extenso trabalho de planejamento e busca de conhecimento no Brasil e no mundo. Então, ao final de 6 anos, essa profundidade foi alcançada e hoje a Petrobras detém a melhor tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e tem um modelo replicável de inovação. Então, um exemplo que enche esperança e que existe em todas as organizações, novas profundidades serão alcançadas, é o caso da Petrobras. Um problema ele não pode ser claramente impossível de ser resolvido a ponto de desanimar equipes logo de saída, e nem fácil demais a ponto de não trazer nenhum esforço para suas soluções. Então, uma meta ela deve ser estabelecida de tal maneira que provoque constantemente a aquisição de novos conhecimentos pela organização, que foi o caso da Petrobras, que hoje ela detém a melhor tecnologia de exploração do petróleo, que antes não era tanto. Como estabelecer essas metas? As metas elas decorrem naturalmente do planejamento estratégico.
No entanto, caso não haja um planejamento estratégico, as metas financeiras devem orientar o que será feito nas outras frentes, pois elas serão o critério de prioridade para escolher entre os vários problemas a serem atacados. Então, existem metas que não são financeiras, mas que decorrem de uma visão estratégica ou de um simples princípio, tais como metas sobre acidente de trabalho, índice de poluição, índice de satisfação com o trabalho e entre outros que podem surgir. Então, eu menciono nesses próximos slides algumas práticas gerenciais que devem ser conduzidas anualmente em todos os níveis gerenciais da organização para facilitar o estabelecimento das metas. Dentre a primeira, tem a determinação das lacunas. Todos os diretores, gerentes e supervisores eles devem ser treinados para determinar em suas respectivas áreas de trabalho as lacunas. O valor da lacuna é a base sobre a qual podem ser estabelecidas metas racionais. A lacuna é da direção de gerenciamento e corresponde à diferença entre o valor atual de um indicador e de um valor ideal. E, enfim, compare o desempenho de vendedores de produtos às regiões. Compare margens de vendas em regiões diferentes, gerentes diferentes e canais diferentes. A segunda é a priorização. Cada chefia deve ter de 3 a 5 metas prioritárias. Nunca pode passar disso, nunca pode ser a mais que isso. As prioridades elas devem ser estabelecidas dentro de cada nível gerencial, de preferências por critérios financeiros. Uma outra maneira é colocar como prioritário um problema. E muito embora não seja uma prioridade financeira para a sua área, é uma prioridade da empresa. Como exemplo, metas que decorrem da melhoria no prazo de entrega de produtos. A terceira é o desdobramento. A grande maioria das metas em toda a organização devem se originar das metas estratégicas. Essa é a razão da importância do gerenciamento pela diretriz, ao garantir que o desdobramento seja bem feito, alinhado a toda a empresa e fazendo acompanhamentos e correções mensais, como mostra a figura 4.3. É o modelo estrutural, mostrando uma linha de desdobramento de uma empresa, diretor, gerente, supervisor. Então, a meta: aumentar o EBITDA em 15% ao ano, aumentar a eficiência global e reduzir as horas paradas. Então, essa figura 4.3, resumindo mais um pouco, ela mostra um exemplo de uma linha de desdobramento de uma meta desde o diretor até o piso operacional. Neste desdobramento, as metas de cada nível elas devem ser interligadas. Se as metas dos supervisores forem batidas, a do gerente também será. E a linguagem deve mudar em cada nível, saindo de um indicador estratégico, como eu disse o EBITDA, passando por um indicador geral, até um indicador operacional. Então, esses valores das metas elas devem estar matematicamente interligadas umas às outras. Então, alguns comentários finais sobre o estabelecimento das metas. As metas elas devem ser suficientemente desafiantes em todos os níveis gerenciais, de tal modo a forçar a busca de conhecimento novo. As metas não podem ser estabelecidas de tal forma a desanimar a todos mesmo antes do trabalho começar. As pessoas elas devem achar difícil atingir as metas, mas devem alcançar que seja. As metas estão estabelecidas para serem atingidas. Este fato deve ser considerado no sistema de avaliação de desempenho. E as metas elas devem estar alinhadas e amarradas no orçamento da organização. Ou seja, as metas elas têm que ser atingidas. As pessoas elas têm que acreditar que mesmo difíceis elas podem ser atingidas e com sucesso. Gerenciamento funcional e departamental. As funções de qualquer organização é servir as pessoas. Essas pessoas são os clientes, os acionistas, os empregados, os vizinhos, os colaboradores, todos chamados stakeholders. O gerenciamento que trata desses interesses é chamado de gerenciamento funcional, pois trata da função da organização. Os outros gerenciamentos que tratam de vários departamentos da organização são chamados de gerenciamento departamental. Um nome interliga o outro. Assim, o estabelecimento e o desdobramento das metas das organizações balanceiam um trabalho conduzido por estes dois tipos de gerenciamento, funcional e departamental. As empresas são normalmente organizadas verticalmente, que são os departamentos, níveis hierárquicos, mas funciona horizontalmente, que são os processos. Como mostra na figura 4.4, que é o organograma mostrando o relacionamento dos gerenciamentos funcionais e departamental. Então, os 4 diretores departamentais do exemplo, suprimentos e logísticas, engenharia de produtos, industrial e vendas,
estarão preocupados com seus próprios problemas e não terão disposição de tratar de problemas relativos aos stakeholders, que envolvem geralmente toda a cadeia do valor, desde a presidência até os acionistas. Então, os comitês funcionais focados nos problemas funcionais conduzem o planejamento para a sua solução. Então, cabe ao gerenciamento de departamento a execução desses planos de tal forma que as metas elas podem ser atingidas. A Toyota começou esse tipo de gerenciamento com aproximadamente 24 funções e mais tarde, devido à dificuldade no gerenciamento, este número foi reduzido para 8. Hoje, o gerenciamento funcional de suas funções, estabelecido em 40 anos de experiência, é reconhecido como uma das fortalezas gerenciais da Toyota. Então, não desistiu de alcançar as suas metas e elas foram atingidas. As metas da organização elas devem ser funcionais e o desdobramento dessas metas deve ser conduzido horizontalmente ao longo dos principais processos e depois verticalmente em cada departamento. Esse é o estágio mais avançado do gerenciamento pelas diretrizes, o GPD. O gerenciamento funcional se responsabiliza pelos problemas funcionais da organização, relativos aos stakeholders, que são essencialmente interdepartamentais e que normalmente não são bem tratados. Então, a prática de solução de problemas é a essência do gerenciamento funcional. Os problemas são mais difíceis por seu caráter interdepartamental e existem equipes muito bem preparadas em análise. Então, por fim, a dificuldade de estabelecer o gerenciamento funcional não é a falta de regras ou normas, e sim de entendimento por parte das pessoas do conceito de hierarquia, de sistemas, de como se comportar no cruzamento dos gerenciamentos funcional e departamental. Então, ele foca em atingir as metas. As pessoas elas devem traçar e estar sempre buscando o melhor, procurando sempre estabelecer uma meta que no final, como foram vários casos aí, como da Toyota, tanto da Petrobras, foi difícil no início, mas que no final, né, encheu de esperança todas as organizações que não estavam sendo levadas adiante, mas que no fim traçou a meta e conseguiu chegar ao seu objetivo. Então a dificuldade é humana e organizacional e não é falta de regulamento. As pessoas elas têm que buscar suas metas, seus objetivos, que no final vai estabelecer de tal maneira que provoque, né, a aquisição de novos conhecimentos pela organização e que as suas metas sejam atingidas no final de cada desfecho. Obrigada, pessoal.